OBS. Tá gravando? Tá gravando. Ótimo. Então aqui eu posso deixar. Fechou. Tá bonito. Aqui tá meu roteiro. E uma chamada perdida da Norma. Cadê a Norma? Ficou me ligando aqui, eu nem vi. Deixa eu ver. Tá todo mundo conectado na internet, programa instalado, funcionando. Só uma dúvida que eu fiquei, pode dar o tiro dele? Eu não sei, eu tava com muito calor. Eu tava com muito calor. Não vou ficar Eu tô com acesso, tô conectado, mas tem acesso. É porque assim, ó, eu fico olhando pra cara, né? Eu olho que eles estão e vocês ainda estão sentados olhando pra cima. Não foca aqui nas coisas. Assim, para usar o programa não funciona. O negócio é a funcionalidade dele. Só se tiver Tem que ficar cadastrado? Isso é só para conectar. Sim. Você pode começar com o offline? Tem a questão do navegador. Você navegar, mas era desde o início precisa ou não? Então vamos essa aqui eletrônica. Então acho que caiu. Caiu a rede. Caiu geral. Ninguém vai conseguir entrar no. Você pode começar com o programa, né? Sim. Então tá. Morreu. O roteador Vamos na boca de dentro. Oh meu Deus, agora todo mundo resolve. Modo avião. Júlia encheu. Obrigado, Júlia. Vamos começar esse trem. Vamos começar, gente? Tá todo mundo instalado. O conectado tá com problema. Que aquele ali é o roteador, aquele negócio piscando ali na parede. Só que provavelmente é o servidor da FMG que está travado. Então não tem muito jeito não. A gente não tem como resolver. Mas bom, é melhor me apresentar primeiro, né? Meu nome é Arthur de Melo Sá. Eu faço doutorado aqui na UFMG em estudos linguísticos. E sou orientado pela professora Adriana Pagano. E há um tempo atrás, alguns anos já tem alguns anos, eu comecei a utilizar essas ferramentas para automatizar a escrita acadêmica, né? Tem muita coisa que é aquele serviço mecanizado, muito assim, que você vê que um programa, alguma coisa poderia resolver para você, você não precisa fazer aquele servicinho. Então comecei a correr atrás dessas coisas. A primeira vez que eu dei um curso desse, eu usei uma ferramenta que tem no próprio Word.
Tem o pessoal aí lá do laboratório de tradução fez e tal. A Ilka fez também? Você fez, né? É. O problema ele é muito manual para você alimentar o banco de dados que ele trabalha. Porque você precisa daquelas informações, autores, título, se é um livro, se é um artigo, se é um capítulo, se é uma dissertação, uma tese, qualquer coisa dessa, você vai precisar dessas informações. No Word você precisa alimentar manualmente. O bacana do Zotero é que ele vai ter um suplemento, como é que ele chama? É um complemento, né? Não sei. É um add-in, sei lá, alguma coisa assim que você instala no navegador e pelo navegador ele já consegue pegar essas informações automaticamente. Mesmo que não tenha um livro em lugar nenhum. Se você tiver o ISBN, se você tiver o DOI, alguma coisa dessas, ele já vai indexar automaticamente as informações. E esse aqui é o joia. Então tem até alguns outros programas, por exemplo o EndNote, o Mendeley, que fazem um serviço parecido, mas eles não vão ter esse conector com o seu navegador. E esse aqui é o legal, você não precisar fazer o serviço mecânico, né? Por isso é que eu estava querendo que a gente tivesse internet. Se não tiver internet, não faz mal, eu já até trouxe um exercíciozinho para a gente fazer offline. Mesmo assim, se tivesse, seria legal. Para a gente ver mesmo na prática como que esse trem funciona. Então tá, essa primeira parte agora da oficina eu dividi em 3 pedaços. O primeiro é ver se vocês estão com o programa funcionando direitinho. Então a primeira coisa, assim, o meu Zotero ele já tá bonito, né? Tá ali feio o negócio, olha que legal. O seu está vazio, feio, né? Coxo, ainda não tem, tá ali pedindo para ser alimentado. Mas se vocês conseguirem abrir ele, já é um bom sinal que está instalado. A segunda coisa é vocês abrirem, vocês receberam um e-mail com o link para esse documento, ou com esse documento anexo? Não. Não? Então deixa eu caçar aqui rapidão. Pior que tá sem internet, ferrou. Mas abre qualquer documento no Word ou OpenOffice, o que vocês tiverem, para a gente verificar se o suplemento para o editor de texto está funcionando. O Word ou LibreOffice? O editor de texto que você tiver aí, porque eu sei que os computadores aqui do laboratório usam LibreOffice. O Word, um em branco assim. E aí, para quem usa o Word mesmo, da Microsoft, vai ter uma abinha aqui, ó, escrita Zotero. Se alguém não tiver, me fala. Porque teria que ter, mas aí a gente pode reinstalar. Aí aqui nessa abinha que vai ter as opções que ele trabalha. No LibreOffice vai ter no canto esquerdo. Não faz mal não, a gente vai verificar isso também. Se tiver umas opçõezinhas assim, não precisa ser igual não. Mas sim, de toda forma, mas se não tem, não faz mal não, que eu vou mostrar como que faz para obrigar a instalar, sabe? E, ó, se alguém não está funcionando isso, a gente vai abrir o programinha aqui, vai lá em ferramentas, em extensões. E eu acho que aqui já ficou meio autoexplicativo, né? O que é para fazer.
ligado no aparelho. Uhum. E aí, ó, você, no caso, tem o Office da Microsoft mesmo? Então, aí aqui, ó, você vai querer a integração do Zotero com o Word. Então, você vai ali nas opções, processadores de texto, e você vai mandar reinstalar. Aí em cima vai ter estilos e processadores de texto. Aí no processadores de texto você vai mandar ele reinstalar. É. E aí no caso você precisa estar com o Word fechado para ele instalar. Eu acho que o meu deu problema. Pronto, que deu. Aqui. Tudo certo aí? Uhum. Não foi não? Deixa eu dar uma olhada. Aí? Aí eu já pode abrir. Aí tá Ele vai poder a forma. Ah, não, tá. Então salvar. Oi? Zotero? Quando ele instalou o Zotero, ele já automaticamente está fazendo mesmo você propõe, né? Não,
O estilo da Comitê. Não, aqui não. Tem de criar. Deixa eu ver aqui se tem que gerenciar o estilo. Para ver se ele toca. Bom, todo mundo rodando então? Eu acho que a internet voltou. Que aí vai ser importante o seguinte. Nessa mesma telinha das extensões... cadê? É aqui? Não. Onde que é? Tá, vocês vão abrir o navegador e vão lá em zotero.org. Ou não... Não tá funcionando ainda. Não, aqui não tá funcionando também não. Vai ter que pular essa parte da internet então por enquanto. Mas você pode explicar, mesmo passo a passo da... O negócio é que tinha que ter ali para eu ver onde que clica certinho. Mas vai ter um botão enorme ali de download na página zotero.org. Na página que for abrir, onde você baixa o programa, vai ter tanto para você baixar o programa, quanto para baixar o tal do conector com o navegador, alguma coisa assim, que ele vai adicionar essa extensão. E... Ué, foi? Não, não foi não. Aí fica esses... Tá vendo que fica um Zzinho vermelho aqui? Ele estava vermelho agora há pouco. Esse Z é a extensão que você vai usar para mandar as coisas para o programa. Tipo, você entra no site, por exemplo, PubMed, você caça um artigo lá, aí ele já vai se conectar automaticamente com o PubMed, com a Cielo, esses trem tudo, e consegue pegar as informações. Ele coleta informações bibliográficas automaticamente. A gente pode deixar, talvez, a primeira parte, a gente faz a parte do programa, depois Sim. a gente tenta... Qualquer coisa a gente tenta instalar depois. O monta com o cabo, né? Você abaixa o artigo ou só a Tem as duas opções. De forma automática, o que ele vem configurado é para baixar só a referência.
o artigo a gente pode ver aqui, eu te mostro depois, que nem dá tempo para mostrar esse monte de coisa não. Então beleza. O ruim é que não dando para entrar na internet vai limitar um pouco as coisas que eu trouxe. Por quê? O Zotero tem essa questão de trabalhar sempre nessa interface online. Então aqui, ó, se a gente for ali nas configurações dele, cadê? Editar, no editar preferências, vai ter uma opção ali chamada sincronização. Por quê? A ideia é que você não precisa fazer backup desse trem aqui. Ele mesmo já faz para você na nuvem lá no site da Zotero. E você consegue até em outro computador fazer o gerenciamento das suas referências, compartilhar com alguém e tal. Só que para isso a gente precisaria entrar no site para fazer o cadastro de vocês. E aí eu vou mostrar como fazer. Como não está dando, então a gente pula essa parte também. Depois a gente vê se volta. Não sei. Quem está usando o computador do laboratório está funcionando? Eu tentei pegar o cabo e colocar no meu. Não, mas é do computador mesmo. Não tá não. Então é geral. É o FMG que deu problema então. Então não tem jeito mesmo não. De repente até o final. Até de noite, né? Mas beleza. Já que não vai dar pra gente mexer com essa parte online agora, vamos focar então na parte do próprio programinha mesmo. Deixa eu ver. Você pegou o documento que tá aqui? Não. Então pega aí, é um documento do Word, que tá aí dentro. Como é que é o nome? Documento de exemplo, que é o nome. E aí vai passando aí para vocês pegarem esse documento, porque nele já tem uma bibliografia para a gente inserir manualmente no Zotero. Tem essa opção também. Se de tudo der errado, você não conseguir fazer capturar online as informações da referência que você quer usar, você tem como inserir manualmente, digitar coisa por coisa, nome dos autores, tipo de referência, sei lá. Aí tá nesse documento e aí o Rogério tá copiando aqui, aí vai rodar um pendrive feio aí com vocês, todo feio. Beleza? Mas aí nessa cara aqui do Zotero, a gente já vai ter algumas coisas, ó. Se a gente for ali na coisa de preferências, aqui, por exemplo, para ajudar essa telinha pequenininha, eu vou mudar a letra para ficar grande. Ó. Ajudou um pouquinho, né? E aí é esse tipo de coisa que eu já posso começar a configurar no meu Zotero se eu for ali nas preferências para eu configurar ele. Vai ter tudo isso aí. Não, esse é o máximo. Todo mundo achou essa diferença? Então vocês vão lá em editar, preferências. Para preferências e aí a gente vai brincar aí, para ver o que dá. Geral. Certinho? Quando a gente tiver o acesso à internet, vocês vão poder criar o usuário e iniciar essa sincronização. Eu mesmo recentemente formatei o computador, então perdi tudo, né? Só que aí, eu tendo a minha conta no Zotero sincronizada, é só eu botar aqui de novo, que ele já baixa todos esses negócios aqui, esse monte de referência que tá aí, ele já baixa de novo para mim, porque tá online, tá
está atrelado à minha conta do Zotero, né? E aí tem a abinha de pesquisa aí, que eu não recomendo mexer em nada não. Exportação também não recomendo mexer. Mas aí nessa parte da citação, eu vou poder citar, fazer as minhas citações dentro de algum documento de acordo com o estilo, né? Vai ter artigo que vai me exigir um estilo APA, por exemplo. O outro vai exigir ABNT, o outro vai exigir Chicago, o outro vai exigir nota. E aí? O Zotero já resolve esse trem pra gente. De fábrica ele vem sem a ABNT. De novo, precisaria de estar online para a gente baixar a ABNT. Mas como que a gente faria? Tem um íconezinho azul aí, ó, obter estilos adicionais. E aí isso abriria uma páginazinha, que aí vocês pesquisam lá, por exemplo, ABNT. É aquele mesmo que a gente usa para o Word? Não. É tudo dentro da interface do Zotero mesmo. Porque o Zotero ele é um programa, é um software livre. Então você tem uma comunidade em volta dele. Então você tem a própria comunidade que cria e atualiza as normas, né? Então você tem um monte de gente no Brasil afora que criou a norma da ABNT. Você tem uma que chama ABNT, você tem uma aqui que é o pessoal da FACE que fez. Tem uma do Paraná, tem uma do sei lá onde. E aí você tem norma da ABNT normal e em nota. Eu mesmo tenho essa nota aqui, quer ver? Aqui, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Note. Você tem uma palavrinha Note. Vocês não têm, eu tenho. Porque normalmente a ABNT vai trabalhar com o esquema autor-data. Mas eu posso também trabalhar com nota, que vai colocar 1, 2, 3, com aquele sobrescrito, e no final do documento vai o númerozinho, 1, 2, 3 e tal. E isso depende da revista, né, do periódico que você quer publicar. Cada um vai ser de um jeito mesmo, não tem muito como prever, né? Então é por isso que tem essas diferenças. Aí vai ter aqui, por exemplo, APA, sexta edição, Chicago, um monte aqui, ó, autor data, full note, que eu não lembro o que é, nota, tem de Harvard. Eu baixei um negócio de Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, que é da BNT também. Então eu saio baixando um monte. O USP, o FJF, o FMG, Sergipe, Paraná. Como é que é? Não, você tem que testar mesmo e ver. Às vezes é uma questão de preferência, porque a ABNT define o seguinte. Lá na bibliografia, no final do documento, quando você for colocar todas as referências que você usou, a lista lá em ordem alfabética, bonitinho, vai ter o nome dos autores, sobrenome, vírgula. Aí pode ser ou o nome completo ou só uma abreviação. E aí? Já começa a complicar aí. Que cada lugar também vai definir sua preferência, né? O UFMG tem uma preferência, tem um manual de normas da UFMG, por exemplo, que vai definir que não, então coloca só abreviação. E aí o nome do texto pode ser em itálico ou em negrito. A mesma coisa. Então cada um desses aqui vai ser de um jeito. Então é questão de preferência mesmo, questão de onde você está publicando um artigo, vai ter essa preferência também. E aí você usa aqui de acordo, sabe? Só isso. E aí depois, na hora que tiver internet, vocês baixam aí, vocês fazem o teste. É só digitar assim, ABNT. Não precisa nem ser maiúscula não. Digitando isso ele já vai achar um monte aí, né? Uma lista enorme. Só clicar no nome que ele baixa já e já incorpora no seu programa. E aqui, deixa eu ver. Aqui não precisa mexer em nada não.
Então beleza. O Zotero do 6 não tá bonitão assim, né? É. Você passou o pendrive? Tá onde o pendrive? Já tá aí? Tá. Então vamos vendo o que ele... Tem uns botãozinhos bonitinhos em cima ali, tá vendo? O que esses botãozinhos estão querendo dizer? Por enquanto, o Zotero do 6 está assim: minha biblioteca, minhas publicações, itens duplicados, documentos em coleção e lixeira, certo? Estão vendo que o meu tem um monte de pastinha? Eu fiz esse trem aqui para me ajudar a entender as coisas que eu tenho, que é referência pra caramba. Igual o livro que a gente escreveu do projeto, foi em 2015, né? Então as referências dele tá tudo aqui, por exemplo. Olha o tanto de trem. Isso só da enfermagem. Então tem que... tipo, eu não vou publicar... Eu faço doutorado lá na faculdade de letras. Eu não vou ficar escrevendo artigo toda hora usando referência da enfermagem. Então, se eu separar eles dentro de uma pastinha, eu começo a me organizar melhor. Então, esse primeiro ícone amarelinho ali, eu consigo criar essas coleções. E aí, se vocês clicarem, ele vai te pedir um nome para essa coleção, né? Então, por exemplo, eu vou dar o nome Oficina. Aí ele vai criar uma coleção chamada Oficina. Não, é para passar mesmo. Agora você criou nova coleção. Isso. É só clicar. Todos vocês querem nova coleção. Esse aqui. Logo abaixo ali de arquivo. Tá, João. Você vai fazer um trabalho aí? Não adianta, não tá funcionando na internet. É servidor da UFMG. Se não tá funcionando nem esses aqui. Todo mundo conseguiu criar a coleção ali? Então cria mais umas duas aí pra vocês treinar.
Criaram aí mais umas 10, 20 aí. Do lado desse íconezinho do Nova Coleção, tem um negócio chamado grupos, né? Que eu vou criando não só uma biblioteca que é minha, mas uma biblioteca que eu posso compartilhar com outras pessoas. Ao invés de todo mundo ter o mesmo trabalho de correr atrás das mesmas referências, eu posso compartilhar minhas referências com outras pessoas. Isso é demais, né? O problema é que, de novo, eu preciso da internet para poder criar isso, porque assim que eu venho aqui e vou em novo grupo, ele me manda lá no site do Zotero. Então eu tinha criado um grupo bonitinho ali, ó. Cadê? Olha, eu dei até um nome bonitinho para ele, Oficina Workshop. Criei um grupinho pra gente compartilhar e tal, mas não tá dando. Porque aí tem como fazer a busca online por grupos. Se vocês depois, quando tiver internet, buscarem esse grupo, vocês podem fazer parte dele e já roubar todas as referências. Você já criou um nível de autorização? Já autorizei quem quiser. Mas a princípio você tem que autorizar, então. Você tem todas as opções e ele tem um passo a passo. Assim. Você cria um grupo novo, então como que vai chamar esse grupo? Esse grupo, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode saber que ele existe, ele é público ou ele é privado. Qualquer pessoa pode colocar coisa nova, tirar, editar, ou as pessoas só podem ver as informações. Tudo isso tem lá na hora de criar o grupo. E aí esse aqui eu falei, não, esse grupo é público, qualquer pessoa acha, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa mexe. Vocês podem entrar, roubar à vontade, mexer à vontade. Exatamente. Pelo site mesmo. Pode ser que eu desconfio que algum dia eles vão implementar isso no próprio programa. Não precisar ir no site. Mas até lá é assim. Voltou? Beleza. Não, aqui ainda não. Às vezes vai chegando aos poucos aí. Talvez depois do intervalo ela volta. E uma dica pra vocês, quando a internet tiver caída assim, fica esse dinossaurinho assim, se vocês apertarem espaço, ele vira um joguinho. E vocês podem ficar jogando. Não, é dentro do Google Chrome lá. Aí você tem que pular. Se você encosta no cacto, você morre. No Google Chrome só. Isso tanto no celular quanto no computador. Todo mundo brincando agora. Por que eu fui ensinar, droga? Tá, voltando ali pro Zotero, ele tem outros botõezinhos em cima ali, né? Vamos só ver esse restante desses botões e a gente faz um intervalo, ver se resolve a treta da internet. Ali tem um maisinho verde com a setinha que é novo item. Isso é o que eu uso para inserir manualmente alguma referência que eu quero. Então já tem umas padrão ali que é artigo de jornal, artigo de periódico, documento, livro, seção de livro, link para arquivo. E aí se vocês abrirem o mais, aí tem tudo. Até podcast tem. Tem tudo esse trem. Patente, relatório. E aí depois a gente vai fazer com as referências que vocês estão roubando aí no pendrive. Do lado tem uma varinha mágica, que é o grande tchan do Zotero. Se vocês clicarem, vai estar ali. Digite um ou mais ISBN, DOI, PMD para procurar na caixa abaixo. Então, assim, vocês têm o livro impresso ali na mão de vocês e quer colocar a referência no Zotero. Se você digitar o ISBN dele, e esse ISBN for válido,
Eu já peguei livro com o ISBN que estava errado. E se o ISBN estiver certinho, ele vai adicionar todas as informações. Teve um desses, quer ver? Esse aqui, ó, esse aqui eu fiz assim. Eu só apaguei o ISBN aqui, mas eu tinha em mãos o ISBN. Aí eu colei ali e ele já saiu, já completou tudo ali para mim. Tipo de item, livro, o título, aquele livro. Ele é um livro que tem 3 organizadores, desses 3. Ele faz parte de uma série, esse é o nome da série. O lugar que ele é impresso, ele não é impresso, ele foi o PDF, né, que eu arrumei. Aí aquele lugar ali, não sei ler. O editor, né, quem que é a editora que publicou aquele livro ali, Springer, e a data que ele foi publicado, 2016. Só colando o ISBN ele já me deu esse trem tudo aí. Ele dá até mais coisa, eu que apago, eu sou meio, sei lá, tenho toque. Eu vou apagando as coisas que eu não preciso. Depois, eu ainda posso adicionar notas. Nota mesmo, tipo post-it, às referências que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma nota a esse New Directions. Nova nota isolada. Eu escrevo uma nota aqui bonitona. Esse livro é muito legal. E aí ele armazena junto. E aí você consegue pesquisar nessa nota? Sim. E pra lembrar, né? Aqui tá essa versão legal. Tem isso. Aí você vai procurar por esse termo. Aqui tá a definição da conceito. Aí você vai direto. Pronto. Aí. Bem. Adicionei minha nota ali. Ela tá junto do livro agora. Ai, que bonito. E aos livro orientador, né? Esse livro tem que ler a ver tal né? Tá bom? Esse livro né, precisa revisar, não tem esse livro de uma lista. E aí, ó, essa nota eu criei, mas ela tá junto do livro ali. Ela não faz parte da entrada do banco de dados que esse livro faz. Ela não está associada diretamente a ele. Então eu vou ter uma outra opção ali, ó, adicionar nota filha. Aí essa nota vai estar associada no banco de dados do Zotero a esse livro específico. E aí, se eu tiver ali com ele selecionado, eu venho aqui nas notas, vai estar ali junto dele. Faz sentido isso? E aí escreve o que quiser mesmo, assim. Excluir lá na direita. Aqui, ó. E aqui eu posso apagar ela. Tá dando pra ver que tem um menos ali onde eu tô com o mouse? Aqui também. Aí vocês perguntaram, esse trem quem que perguntou se o Zotero baixa as informações ou o arquivo também? Alguém perguntou. Não lembro quem foi. Foi você que perguntou se baixava o arquivo também? É, né? Depois dessa coisa das notas, tem ali um clips. Olha ali. Os seus dá para clicar? Porque dá, né? É porque não tem nota, não tem referência nenhuma, né? Mas olha ali, eu posso anexar um link para um documento que está...
por exemplo, na PubMed, na Cielo, a gente já tem o artigo inteiro no próprio navegador, em alguns casos, né? A gente nem precisa de abrir o PDF, já tem tudo lá. Então, anexar link para o RI, é esse caso. O artigo já fica online mesmo, você não tem um PDF, não precisa ter o PDF dele. Arthur, perguntinha. No ícone de adicionar o arquivo lá no Virginia, tem uma opção lá que é armazenar e copiar do arquivo. Isso ele vai ler, ele vai estudar as referências do arquivo que você tem no seu computador? Ah, sim, é. Exatamente. Naquele verdinho lá atrás, não é? Não é nesse não, é lá aqui? Aí. Ah, sim, é. Armazenar ou copiar do arquivo. Isso mesmo. Mas aí o arquivo tem que estar num formato que é compatível com o Zotero para ele saber onde buscar as informações com referência? Então? Não, nada a ver. Uma coisa é o arquivo, outra coisa é o banco de dados de referências. É porque o Zotero pode ser útil para você se organizar também como pesquisador. Você ter o próprio Zotero para organizar sua biblioteca. Entendi. Então você tem que simplesmente estar colocando dentro do programa o arquivo, né? Tanto é que no Clips aqui é anexar cópia armazenada de arquivo. Tá ruim ali para vocês verem. Que a ideia é o que? Eu já tenho o PDF, eu quero que esse PDF fica dentro do Zotero para tá tudo junto ali. A própria pasta que você criou para aquele projeto, por exemplo. Que aí ele tem ele. Eu tô entendendo, certo? Se eu tenho esse software, então eu não preciso de usar os nomes, não. Por exemplo, tudo que o Endnote me possibilita, esse software também? Também. A diferença é que o Zotero é gratuito, ele é livre, então a comunidade é que vai projetando ele junto, né? O Endnote tem que pagar. E tem a questão do conector com o navegador. A extensão que o Zotero tem e os outros não vão ter. Mas é tudo, a base é sempre a mesma. Eu preciso me organizar como pesquisador de alguma forma, porque senão eu fico doido com esse monte de PDF, esse monte de livro, esse monte de trem. Então eu preciso de um programa que me ajude. E aí o Zotero vai ser esse grande banco de dados com todas as informações e que você pode jogar dentro dele o próprio PDF, se quiser. E aí no caso, vamos supor que eu quero que o Zotero armazene o próprio DOI, o link do DOI, né, que me leva direto para o PDF do artigo. Eu posso vir nessa terceira opção que é anexar link para o arquivo, né? Que é esses casos. Ou vamos supor que você tem o PDF online do Dropbox, sei lá, ou algum documento no Google Drive. Tudo vale para isso aí. Beleza? E aí, quem perguntou se pode fazer a pesquisa nas notas também? Do lado ali tem uma lupinha. Olha aí. E aí vai tudo. Olha. Eles vão buscar notas associadas, né? Você tem que selecionar Então a partir disso aí vocês também vão poder fazer pesquisa à vontade. Assim se eu não sei se ele faz a pesquisa dentro do PDF. Eu acho que faz. buscar a palavra-chave. Tipo o que faz o Notepad, né? Faz o quê? O Notepad busca dentro do... Você pede no Notepad mais para buscar uma pasta, ele busca... inteira, tudo, sim. Eu acho que ele busca sim. Nunca testei isso não. Eu já sei mais ou menos onde que eu vou pesquisar os três. E essa aqui é uma pesquisa avançada, né?
continuando para a direita, tem ali uma pesquisa mais simples. Um autor que a gente gosta muito é o Halliday, por exemplo. Então aqui, ó, o tanto de Halliday. Tem até uns outros trem aqui. Não sei o que apareceu assim. Ah, porque tem um resumo, né? Aqui ele já puxou até o resumo. Eu dei informação para ele e já roubou para mim. Aí como tem um Halliday escrito ali, aí como tem um Halliday escrito ali, ele pesquisou no Halliday. Que é a mesma coisa. E aí, continuando para a direita, eu vou ter outros tipos de pesquisa, que aí vão ser todas online, e que não dá para demonstrar nenhum agora. Mas que aí vão ser pesquisas para você fazer na sua própria biblioteca do Zotero, online. Tem esse motor de busca que é o Crossref Lookup. Tem o Google Scholar, o Google Acadêmico. E você pode até acrescentar mais mecanismos de busca. Como eu não conheço mais nenhum, então eu deixo isso aí mesmo. E como a gente está sem internet mesmo, teria até que horas? Um intervalo até 3h30. Vocês querem parar um pouquinho? Fazer o intervalo agora? Agora já são 3h15. 3h17 aqui. Parar um pouquinho para beber uma água. Sim? Ou quer continuar? Vocês que mandam. Tá bom. Todo mundo já tem o arquivo que eu passei? Não. Não? E aí a gente vai precisar dele agora para continuar. E no final vai ter essa referência aqui para a gente fazer ela manualmente. E por sinal essa referência eu mandei o Zotero fazer para mim. Olha que Deus. Eu nem precisei fazer ela não. Isso é legal demais. Aí vocês sabem o que é Lorem Ipsum? Não. É esse trem aí, ó, esse monte de palavras soltas assim. Esse Lorem Ipsum é um texto sem sentido em latim. Por que inventaram esse negócio? Principalmente designer gráfico precisa, por exemplo, diagramar um livro sem ter o livro ainda. Então precisa encher de palavra, qualquer palavra, não precisa, né, de ter o livro bonitinho. Por exemplo, um livro de estatística que a pessoa está diagramando, não precisa ter palavras sobre estatística ali dentro, né? Pode ser qualquer trem. O importante é definir a fonte, definir onde vai entrar negrito, esses trem, para ver direitinho, testando. E aí criaram esse esqueminha, pegaram o começo de um texto de quem? Do Virgílio, eu acho, não sei. Um texto em latim. Ele começa com esse aqui. Com esse pedacinho aqui, Lorem Ipsum Dolor Sit Amen. Não sei do latim. Começa aqui. Aí você já tem todo mundo então? Tá, só estou contando a história que a gente já tem.
E que aí você tem geradores desses trem online, que aí eu pedi, por exemplo, 5 parágrafos, que aí a gente agora brinca aqui de enfiar as referências aqui dentro, sem se preocupar com o que está escrito. Essa aqui é a ideia. Então tá. Lá embaixo tem ali, né, referência de exemplo. E é isso aqui que a gente vai fazer agora. Então lá no meu Zotero, se eu vier ali no mais, eu vou poder adicionar manualmente qualquer referência que eu quiser. Essa referência que eu passei para vocês é um livro. Então eu vou selecionar livro. Beleza? E aí é importante pensar o seguinte. A pasta que eu tiver selecionado aqui, ele já vai colocar automaticamente dentro dela. Então se eu deixar o oficina selecionado, que é a pasta que eu criei agora, e vier aqui em livro, ele vai criar dentro da pasta que eu defini. Essa coleção, né? E aí a primeira coisa que ele me pergunta é, tá, beleza, o tipo de item é um livro. Vocês estão com essa janelinha aí? Uhum. Lá no mais, nesse botãozinho verdinho ali, vocês vão clicar em livro. Vai, pode ter. Não, aqui, ó. Tá vendo? Provavelmente ele vai estar ali, 25 coleção. Ah, é aquele uma das coisas que eu ia mostrar é que no site do Zotero ele é bem completinho, ele é meio que uma comunidade assim a parte. E aí você tem manual lá dentro. Às vezes tem até vídeo. Algumas coisas eu aprendi com os videozinhos que tem lá. É. No EndNote, se você clicar e buscar, você acha normalmente o vídeo está em inglês. Dos 4 vídeos, bem legal. Aí beleza, todo mundo tá nessa telinha aí, né? Aqui vocês podem puxar pro lado, você deixa o tamanho que quiser. E se de alguma forma ela não aparecer, aqui tem um negócio bem pequenininho, assim, tem duas setinhas pequenininhas, um tracejado entre elas, que se clicar, ele recolhe, mas fica lá no cantinho. Aí se você clicar de novo, ele expande. Então é só ficar atento a isso, que às vezes vai estar escondido, mas tá ali. Mas aí beleza, eu quero agora dizer qual que é o título do meu livro, né? Então eu posso digitar ou copio ali, né? Empoderamento do pesquisador nas ciências da saúde.
Seu artigo foi seu. Onde? Ah, tá. Você vai fazer o seguinte. Só abrir. Todo mundo colocou o título aí? E aí, beleza. Se a gente olhar aqui no documento, tá lá Heloísa de Carvalho Torres, Ilka Afonso Reis e Adriana Silvina Pagano. Só que elas não são autoras desse livro, elas são editoras. Por isso coloca aquele ed depois, né? Então eu de alguma forma vou ter que falar para o meu Zotero isso, ó. Eu não quero adicionar um autor. Eu quero adicionar um editor. E aí eu vou digitar primeiro o último nome, depois o primeiro nome. Então, Torres Heloísa de Carvalho. Nesse caso, eu acho que ficou como editor lá, não tá? Não? Porque eu peguei no PDF mesmo, acho que tava editor. Não sei. Mas de toda forma, vamos supor então que... Vamos supor que não seja editor. É só mudar aqui, ó, organizador. Porque se você pode pedir a série. Permite mais de um. Mas não é só um, né? É mais de um. Então ali do lado eu tenho o menos e o mais. Aí eu vou adicionando. Reis, Ilka Afonso. E depois Pagano. Conseguiram colocar tudo? Tá indo ainda? No pouquíssimo tempo que eu dou aula nessa vida, tô com 27 anos agora, eu já percebi que quando a gente faz pergunta assim, e aí gente, o que vocês acham? Todo mundo fica olhando assim. Não sei se vocês já entraram. Não sei se vocês já entraram em granja cheio de frango, aquela frangaiada toda assim. Na hora que você entra, o frango faz igual assim. Vocês estão conseguindo? Aí fica todo mundo olhando pro lado, olha pro outro, olha ali, olha. Mas e aí, vocês estão conseguindo? Tá sossegado? Eu não conheci o programa, mas pelo que eu estou olhando daqui, eu estou vendo que todo mundo está acompanhando. Ah, então tá bom. E aí para salvar localmente? Já tá salvo. Aí vai salvando. Se eu desligar aqui agora, ele... Se você fechar o programa, na hora que você abrir de novo, ele vai continuar de onde você parou. Você não precisa daquele íconezinho de salvar do olho. Ele vai ter lá no cantão direito um círculozinho verdinho, tá vendo? Uma setinha. Aquilo ali é para você sincronizar com a sua conta online.
ele sincroniza automaticamente toda vez que você abre. Mas se você clica ali, você força ele a atualizar. E ele vai sempre atualizar a partir do que tem de mais recente. Se você tem mais recente no online, que era o meu caso quando eu tinha formatado o computador, meu computador não tinha nada. Ele traz para o seu computador. Mas agora eu estou fazendo um monte de coisa no computador. Se eu forçar a atualização, ele vai mandar para o meu usuário online. Então, se tiver mais coisa, ele faz isso aí. Vamos continuar nossos trem aqui. Se eu for lá na referência, então agora eu já inseri esses trem aqui e o edge, ou org, né, sei lá. Como que eu coloco isso? Já determina antes. Exatamente. Aqui eu já determinei. Arthur, ele organiza os nomes da forma como você insere ou ele É da forma que você insere mesmo. é na ordem que você insere? É, porque o livro nem sempre vai ter aqui mesmo. Não está na ordem alfabética, por exemplo. De nenhuma forma está na ordem alfabética, nem que é TRP, nem HIA. Eu achava que ele automaticamente. Não, porque se ele faz de forma automática, não vai funcionar. Aqui eu não quero de forma automática, eu quero desse jeito, certinho. Mas aí, se eu adicionei errado, se você clica ali no organizador, né, ou no tipo de autor, vai ter ali um negócio, ó, mover para cima, mover para baixo. Justamente para não ter que fazer tudo de novo, né? Não sei se já precisaram escrever aqueles nomes dinamarqueses, russos. Você nem dá conta, né? Você fica conferindo toda hora, assim, meu Deus. Então não vou precisar digitar de novo. É só eu mover para cima ou para baixo, tá ótimo, já resolveu o meu caso. Como o Zotero tem a ideia de ser um banco de dados para eu organizar também a minha bibliografia, eu posso colocar várias informações, né? Por exemplo, resumo, se esse livro faz parte de uma série, que é bem comum, né? Se ter o livro lá, sei lá. Esses dias eu estava vendo um que é Estudos da Tradução, é o nome de uma série lá da Routledge, eu acho. É uma série gigante, assim, Estudos da Tradução, é um trem enorme. Aí você põe a série ali, se você quiser. Número na série, aí você vai ter vários volumes nessa série, né? Nem sempre vão estar lá na minha bibliografia, mas se você achar importante essa informação, você pode pôr aqui. Volume, mesma coisa. Número da edição, às vezes o livro está na segunda edição, terceira, quarta, quinta, você tem como pôr também. Lugar, o lugar eu já vou ter aqui, ó. Belo Horizonte. Então vamos pôr ali. Esse editor é a empresa que publicou esse livro. Que aí no caso aqui é esse Fale UFMG. E a data, eu posso dar essa data de várias formas. Eu posso indicar o ano, o mês e o ano, o dia, o mês e o ano, a hora, o dia, o mês e o ano. Você vai adicionando coisas. Aqui, 2015 já tá bom, né? Que é o que eu preciso ali na minha referência. Tá 2015. O formato, não? Não. Porque no Word, por exemplo, ele dá um exemplo embaixo, né? Tipo, o máximo, o que você consegue fazer e a forma, a marcação da entrada. Ali não. O que você botar tá valendo. Em alguns casos ele vai dar uma filtrada. Ele vai mostrar só o ano na sua bibliografia, assim. Ele não vai mostrar mês, dia, nada disso. Mas, de novo, se é importante para o seu banco de dados ter, por exemplo, aqui esse artigo foi publicado, um artigo qualquer foi publicado em março e um outro artigo foi publicado em julho, você pode mostrar isso para o Zotero. Porque aqui, cadê?
Tem um negócio que eu posso fazer aqui, ó. Lá em ferramentas, criar uma linha do tempo. Eu consigo criar uma linha do tempo de todas as minhas publicações que estão ali. Como eu coloco só o ano, vem tudo junto ali, tá vendo? Começou 2014. Então tá tudo ali. Essa linha de tempo é de entrar. Você entrou a referência de bibliografia ou de. É com as informações que eu dei para o Zotero. Então ele vai mostrar todos os textos que eu tenho ali de acordo com a data de publicação. Se eu coloco só o ano, ele vai aglomerar todo mundo no início do ano. Se eu coloco o mês, aí ele já começa a espalhar. Aqui, por exemplo, ó, aqui é janeiro, né? Então não está o nome, está só o ano. Fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí é uma coisa mais pessoal mesmo, depende de cada um, do que cada um precisa. Mas beleza, aí vamos continuar. Número de páginas, em alguns casos pedem, né? Vamos supor que esse livro tem 321 páginas. Eu posso também falar o idioma, o ISBN. Às vezes o título do trem é grande demais, você quer colocar um título curto para te ajudar. Você quer colocar um URL, um link para essa referência online. Data de acesso, tudo isso. Quando você pega a referência online, isso aqui já vem preenchido. URL, data de acesso já vem automático. Justamente para mostrar quando que você pegou essa referência. Né? E onde que ela está, em qual site, qual link certinho. No caso, como a gente está inserindo manualmente, cabe cada caso, né, você colocar ou não. E aqui esse monte de informação aqui que você pode colocar também, né? Se está em algum arquivo, esse arquivo, sei lá, Biblioteca Nacional, tudo isso vocês podem mostrar ali. E aí automaticamente ele vai criar aqui quando que você adicionou essa referência do seu Zotero e quando que você modificou ela. Então eu, por exemplo, já estou há 15 minutos com ela aberta, modificando ela. E aí na hora que você termina, se você olhar ali, ó, tá ali título, o autor, já certinho. Você viu essas outras abas ali em cima? Aqui? Notas a gente já viu, né? Como adicionar nota diretamente. E essas etiquetas e relacionamento? A etiqueta é para te ajudar a se organizar também. Eu tenho 8.000 livros e artigos sobre enfermagem, sobre diabetes. Só que para me ajudar, eu vou dar umas etiquetas para esses negócios. Vou, sei lá, separar por língua: inglês, português, espanhol e francês. Ainda que eu possa mostrar a língua no próprio formulário do negócio, se a etiqueta me ajudar, eu posso adicionar essa etiqueta. E o relacionamento eu vou associar um arquivo com outro arquivo. Por exemplo, esse arquivo aqui está relacionado com esse outro arquivo. Esse livro tem a ver com esse outro aqui. Por exemplo, eu quero mostrar que eu tenho várias edições do mesmo livro. Então você pode fazer esses relacionamentos. Não sei se vocês vão usar isso não, sabe? Eu mesmo nunca usei. Mas aí como, por exemplo,
no seu caso, você quer usar também para te ajudar a organizar sua bibliografia. Isso pode ser útil. Não sei. Aí é mais pessoal mesmo. Então beleza, a gente tem a nossa referência bonitona aqui já. Se eu clicar com o botão direito, eu já começo a ter algumas opções, olha. Por exemplo, adicionar a nota, adicionar algum anexo, que é o caso, né? Eu vou adicionar um PDF nesse trem. Eu posso duplicar. Vamos supor que eu quero agora falar sobre um capítulo desse livro. Ao invés de eu fazer tudo de novo, eu posso duplicar. Vai ficar igual, né? E aqui em cima, ao invés de ser um livro, eu posso falar que é uma seção de livro. Não apareceu? Eu fiz as anotações aí eu vou fazer E aí deixa eu abrir esse livro, vamos pegar um capítulo dele agora pra gente fazer. Vamos lá, para promoção pessoal a gente vai pegar o capítulo que tem meu nome, né? Que é esse aqui. Esse aqui é o capítulo que eu quero adicionar. Análise de dados estruturados, coletados e gravações de áudio e vídeo. Então aqui, não, esse aqui não, esse aqui. Aqui eu vou mudar para seção de livro. Certo? Porque é só um pedaço. Mas aí no caso eu quero pegar um pedaço desse livro, né? Então eu não tenho nem como dizer pelo ISBN qual pedaço que é. Entendeu? Nesse caso eu tenho que ter um trabalhinho manual mesmo. A não ser que os capítulos sejam indexados separadamente, o que é bem raro. Isso aí não costuma acontecer não. E aí quando eu mudo para a seção de livro, o que era título aqui vira título de livro. Ele já faz isso para mim. E aí eu quero dar o título, né? O título é esse grandão aqui, ó. Na hora de escrever da entrada do título aqui, tem alguma formatação específica na hora de escrever? Porque na hora da saída do lado das referências tem uma formatação específica, né? Faz diferença como eu formato ele aqui? Não. Se eu quiser escrever tudo maiúsculo, tudo minúsculo, aí na hora da saída lá, vai ficar formatado nas regras do estilo. É porque o estilo ele não pode dizer se o trem é maiúsculo ou minúsculo, porque às vezes o próprio título já vai ter uns negócios assim, mas tem que ser tudo minúsculo, tem que ser tudo maiúsculo, mas às vezes você vai ter, por exemplo, uma sigla no título. Costuma ter isso na enfermagem com aqueles com os questionários, né, que tem uma sigla para ele. Mas então, e aí como que a gente lida com isso? Você põe do jeito que você quiser. Então do jeito que eu colocar aqui, ele vai sair lá. Porque isso aí o Zotero não pode controlar pelo mesmo motivo
do nome dos autores. Mas pelo menos a formatação básica, por exemplo, tem o nome de livro é negrito. Isso aí ele faz. Isso, a básica ele faz, né? É. Mas, em termos de... Se vai estar caixa alta ou não, isso aí ele não tem, ele nem pode, né, querer influenciar nisso aí, porque cada lugar vai publicar de um jeito. Mas a básica do livro ele faz. É. Então, se quiser copiar tudo aqui e deixar tudo em maiúsculo, ele vai aceitar, não vai reclamar. Pode ser que o periódico reclame, mas que você quer publicar, né? Mas os Zotero mesmo não vai reclamar. Não sei se alguém reclamaria se está tudo maiúsculo. Nem sentiu o lápis. O lápis Também joga direto. Realmente é um trem que não tem muito preocupado. Já fizeram aí tudo? Até o nome dos autores? Ué, não tá copiando. Esse trem aqui não deixa eu copiar. É isso mesmo. Droga, vou ter que digitar também. Eu tenho que eliminar. Puxa aqui que isso é só. E aí eu quero adicionar o nome dos autores. Mas aqui só tem organizador, né? Se eu clico ali no mais, ele vai querer adicionar mais um organizador. O que eu faço? Eu mudo para autor. Avançar. É engraçado, se você coloca o nome do autor com o formato nome contínuo, se você depois muda para último, primeiro ele pega só o último, depois pega o último, então, por exemplo, eu coloquei Vanderlei Gonçalves de São Júlio na forma completa. Eu mandei no bem, botou Júlio, tudo isso, eu vou fazer o primeiro. O Rogério está falando uma coisa interessante, que do lado aqui, antes do menos, tem uma caixinha, não tem? Se vocês clicam nessa caixinha, ele vai mudar a ordem do nome, olha ali. É contínuo ou é último primeiro? Por que ele faz isso? Porque, não sei se vocês sabem como funciona o nome em chinês, por exemplo. Você tem ideia? Nome de família primeiro. Exatamente. No chinês o nome é o contrário. Primeiro eu tenho o nome da família. No meu caso é o Sa. Depois vem é meio que um segundo nome, é parecido com o que é feito na Argentina, mas não é um segundo nome qualquer, é um segundo nome que é importante para aquela família. E por último é o seu nome. Meu colega meu chinês é P.U.N.A. o nome dela é Miao. Exatamente. Então eu preciso dessa opção de eu ter o nome contínuo ou aquele esquema de sempre que a gente vê, né? Primeiro o sobrenome,
depois os nomes daquela pessoa. No meu caso, por exemplo, Sá Arthur de Mello. Mas e no chinês? Não vai funcionar assim. Eu preciso dar o nome da pessoa normal. Então eu tenho essa opção. Ou vamos supor que eu preciso colocar o nome de uma empresa. Não tem sobrenome nem nada disso. Então eu preciso ter lá o nome bonitinho e que o Zotero não interfira nesse nome. Então eu clico naquela caixinha e dou o nome. Para gente que mexe muito com R. Então aqui eu vou colocar R14. E eu vou falar com ele, ó, não mexe nesse nome. Deixa ele do jeito que tá aí. Quando for sair lá nas referências. Hã? Ali tá bem claro, mas é que antes do menos que tem uma caixinha. É. Aqui tá campo único. Eu, por exemplo, criei uma pastinha chamada Ferramentas e Software, que ela é toda assim. Cadê? O eServe mesmo, que é bem comum a galera usar. Lá quando vocês vão conferir no site como citar, ele vai falar, cita a gente como eServe.org. O R eles falam, coloca lá R14. Não tem sobrenome, não tem uma pessoa responsável, é uma organização que tem esse nome. É por isso que vai aparecer esse trem. Mas você está falando na hora de mudar a opção ali, se é mudar para dois campos ou... Exatamente. Mas isso é só a entrada, não? Na hora da saída nas referências, ele organiza, ele coloca o último nome. Não, ele não pode. No caso desse do R aqui, ele tem que ficar exatamente assim. Ele não pode colocar sobrenome. Mas no caso de nome e sobrenome, eu acho que a gente consegue dar a entrada com o nome por extenso, contínuo, normal, e na hora da saída das referências ele deve organizar. Não, você tem que falar isso para ele. Porque aqui a gente tem que lembrar o seguinte, a gente é que estava fazendo o manual. Quando você insere o ISBN, isso tudo já está pronto. Está dando essa trabalheira aqui porque está sendo manual, a gente está vendo todas essas possibilidades, né? Mas quando baixa pelo ISBN, pelo PubMed, é tudo automático esse trem. Beleza? Vocês já fizeram os autores todos aqui? Então agora eu vou ter que dizer também quais as páginas, né? Porque quando eu vou falar só de um capítulo, eu tenho que falar que ele começa na página 99 e vai até na 114. Certinho? Então vocês estão com essas duas referências, então? Então tá. O importante agora, que aqui eu já tenho essas referências, é eu jogar elas dentro desse documento aqui. Afinal de contas, a gente gastou um tempo para garantir que ele estava funcionando no Word, né? Então, beleza. Vamos supor que eu quero citar o livro logo depois desse AMET aí.
Olha as opções que eu tenho. Eu tenho como adicionar ou editar uma citação. Tenho como adicionar ou editar uma bibliografia. Eu tenho preferências do documento, atualizar o documento ou desligar as citações. Começando de trás para frente, essa opção de desligar as citações acontece quando existe algum conflito entre o que está sendo feito no documento aqui e alguma outra pessoa que vai abrir esse documento. Porque como eu estou adicionando de forma automática, o texto que vai aparecer ali, vai ficar ali, Torres, a Reis e Pagano, 2015. Aquilo não é um texto simplesmente. Vai ser um texto automático. É um campo automático que o Word cria e que vai substituir esse campo automático pelas informações que você jogou lá dentro do Zotero, está no seu banco de dados. E aí você precisa desligar, por exemplo, aqui mesmo, agora há pouco a gente tentou abrir esse documento no LibreOffice e deu problema. Então provavelmente você teria que fazer esse unlink. Faz sentido? É quase que transformar campo em texto. Exatamente. Então vamos lá, vou citar aqui o meu Torres e Reis, né? Torres, Reis e Pagano 2015. Quando vocês clicam ali em adicionar ou editar citação, ele vai abrir essa caixinha. Volta para o lado um minutinho. Onde você foi? Você vai ter uma abinha ali do Zotero e a opção adicionar ou editar citação. O nosso está dando mensagem que não. Não tem? Não dá mensagem que. É o meu da minha casa. Você dá para forçar, dá para forçar. Clicar na setinha aparece. Sim. É porque, como eu criei esse trem aqui no meu computador, ele já está dando problema. Olha só que doido. E vocês não têm, porque a gente está sem internet, a gente não conseguiu baixar as normas da BNT, está reclamando disso. Então é só dar um OK e mudar para uma outra norma qualquer que vocês quiserem aí. Eu esqueci desse detalhe, porque a primeira coisa que vai acontecer quando vocês vão mexer no Zotero é que quando vocês mandam adicionar uma citação, era para ele ter mudado isso. Ele vai pedir qual estilo que você quer usar. No caso meu aqui já está automático, porque é o que eu sempre seleciono e falo para ele assim, usa automático a ABNT. Se você tem empoderamento, já aparece. Mas aí beleza, vamos lá, adicionar a citação. Aí olha que doido. A primeira coisa que ele faz ele cria um negócio aqui entre chaves, escrito citation, e vai abrir essa janelinha. O que você pode escrever aqui? Qualquer palavra. Qualquer coisa. Então vamos supor que eu sei o autor, mas não lembro o ano nem nada. Então vamos lá, Torres. Aí ele já começou a me dar um monte de trem ali que tem Torres, ó. Mas o que eu quero é o 2015, né? É o que eu adicionei, que é esse aqui, empoderamento do pesquisador de ciências de saúde. Botei import
Nesse empoderamento vai aparecer 3. Aham. Então ele estava vinculado a seu arquivo, a Goku. É... Tem 3 aqui. Entendeu? Ah, então ele adiciona mesmo. Isso também. Por isso que dá problema. É. Quer dizer, bem-vindo para o seu arquivo, não só pode ser. Uhum. Ele. É por isso até que ele deu erro, né? Porque ele tava na BNT e tal. Eu tava desconfiado que tinha isso mesmo, mas nunca tinha experimentado isso. Eu botei o IEE e ele vai mudar, só descarregar qualquer número. Mas aí, por exemplo, eu não lembro o nome do autor, mas eu lembro o título. Então se eu escrever empoderamento. Então quando você salvou você no pendrive, ele já está tudo vinculado. É porque eu criei com usando o Zotero, aquela referência lá embaixo. Sabe? Por isso. Pois é, aquela referência lá embaixo, mas ele está aparecendo 3 aqui como um poder. É porque são 3 que é. Uma veio com o documento, a outra você criou o livro e a outra é o capítulo do livro. Então, por exemplo, se vocês digitarem ali empodera, tá bom, só isso, ele já vai pegar as 2 referências que vocês criaram, que é o livro e o capítulo, que tem a ver, né? Tem esse pedaço aí no título. E vai pegar também um terceiro, que é a referência que veio junto com o documento que vocês pegaram aí. Mas é só se ele foi necessariamente criado com o Zotero? É. E aí eu vou dar um Enter aqui. Pronto. Aí ele já vai fechar aqui. Sabe quando você escreve o e-mail? Ele já fecha assim, na hora que você dá uma vírgula, ele te permite escrever outra. Mesma coisa. Se eu der um Enter aqui, ele vai substituir o citation por essa citação aqui no estilo que eu mandei ele usar. E se eu quiser mudar o estilo, é só eu fazer? Não, depois eu vou mostrar como é que faz. Vamos passo a passo. Tem. É, qualquer hora que você quiser. Só vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, beleza. Se eu der o Enter aqui, ele já vai substituir aquele citation pela citação que eu quero usar. No estilo que eu quero usar. Mas aí vamos pensar que eu quero usar não só essa citação, mas as 2 que eu criei no Zotero. Porque eu vou tem ocasiões que você quer citar mais de um autor para tratar de um assunto só, né? Então a mesma coisa. Adicionar ou editar a citação. Agora eu já pediu. Aí a gente adiciona, por exemplo, a Torres, Reis e Pagano primeiro. Depois se eu vier aqui no SAR, vai estar aqui. Ele já vai pegar também o restante. Ele escolhe a sua, a que veio no documento, dá problema porque a gente tem É quando você termina de escrever e dá o Enter, ele já adiciona primeiro. É a mesma coisa, você só começa a escrever. Exatamente, você começa a escrever também, por exemplo, SA, aí ele já vai procurar e já vai adicionar. Mas aí olha que trem, eu queria colocar o SAR depois do Torres. O que eu faço? Eu simplesmente arrasto. Aí eu vou arrastando e resolvendo ali.
o que eu quero primeiro, o que eu quero depois. Às vezes tem 5 citações, você quer uma ordem específica. Você organiza assim. Mesma coisa, deu Enter, sai bonitinho. Hã? Mas aí, o que aconteceu? Quando eu estava escrevendo esse artigo, eu descobri primeiro o texto de Torres, Reis e Pagano 2015, mas lá no final do artigo eu descobri o SAR 2015. Aí eu quero adicionar no daqui, nesse de cima. Como que eu faço? É só lembrar o título do botão mesmo, é adicionar ou editar uma citação. Então se eu clicar em cima de Torres e Reis e Pagano 2015, ele vai ficar cinza. E aí se eu clicar no botão de editar, ele vai abrir aquela caixinha de novo. E aí o mesmo procedimento. Deu certo? Deu. Agora vamos pensar o problema do estilo, né? Eu quero mudar o estilo, que você falou. Eu vou nas preferências do documento, Document Preferences, que ele vai me dar justamente isso. Eu quero mudar agora para Chicago. Ele vai mudar tudo já, no documento inteiro. Sabe o que eu achei engraçado? Eu usei uma coisa aqui, lá em casa, veio lá no texto, mas na referência lá não veio não. É porque a gente ainda não adicionou a bibliografia, que é o que a gente vai fazer agora. A gente adicionou a citação, mas tem um outro botão grandão ali que é adicionar ou editar a bibliografia. Então eu vou lá no final do documento e se eu clicar aqui em adicionar a bibliografia, vai fazer justamente isso. Já na ordem alfabética, isso aqui eu vou apagar para não confundir. Já na ordem alfabética, bonitinha. E aí, ó, como é um texto automático, tudo que é texto automático no Word, ele vai marcar de cinza, assim. Eu posso até mexer nesse texto, mas aí tem esse botãozinho do refresh. Se eu atualizo de qualquer forma o texto automático, eu perco qualquer alteração que eu fiz nessa parte cinza. Então, se eu quiser fazer uma alteração e quiser manter essa alteração, eu vou no Unlink. Isso aqui vira um texto normal. Hoje tem um negócio que é como se fosse transformar em texto estático. Isso mesmo. É para isso que servem esses botões, sabe? Então, assim, o que eu recomendo? Pega um texto qualquer em casa e brinca um pouquinho com essas opções, principalmente quando vocês tiverem mais referências para poder usar. E inclusive mais estilos, né? Vamos pegar, por exemplo, o estilo de nota, né? Olha ali, por exemplo. Onde você mudou o estilo? Lá nas preferências do documento. Aí ele automaticamente também Muda tudo. Olha ali, eu mudei o estilo agora, ele está estilo, ao invés de autor data, o estilo é nota. Então ele colocou ali cadê o 2? Até perdi. 2.
E aqui embaixo tem certinho. Bom, offline é isso que dá para fazer com os Zotero. Eu queria trazer muito mais coisa. E eu acho que não volta mais tão cedo. Eu queria trazer muito mais coisa, principalmente integração com o navegador. Mas aí o que eu posso fazer? Eu fiz um roteirinho aqui, tá até no celular que eu estou usando para controlar meu tempo também. Que eu posso mandar para vocês fazerem os mesmos passos em casa depois, principalmente a parte online que a gente não fez, que entra no PubMed. Vocês são... Hã? Pois é, porque o Zotero ele tem uma integração já com o PubMed, com a Cielo, com a JSTOR, que a gente de humanas usa muito, com a Amazon ele também integra, com o Google Books, tudo isso ele integra. Então só de você abrir um link na Amazon, lá em cima o botãozinho do Zotero vai te informar, se você quiser salvar isso o seu Zotero, a gente pode roubar as informações da própria página, e isso já vai ser suficiente, você não vai precisar fazer essa trabalheira toda aqui. No Google Acadêmico, se vocês quiserem abrir um artigo qualquer, ou mesmo o Google não tem acesso ao artigo completo, mas tem acesso à citação. Só isso já é suficiente para você poder adicionar as referências já para os seus hotéis. Você tem essa opção sim, que é aqui, né? Você for nesse... você pode configurar ele para fazer isso automaticamente, ou até fazer manualmente aqui, por exemplo, com esse clipe, né? Você pode anexar um link para ele online, você pode anexar uma cópia de PDF mesmo, o que te ajuda a fazer isso. Então vai ser... Deixa eu lembrar onde que é isso. A gente está com tempo mesmo. Aqui, ó. O meu eu até nem tive tempo para configurar. Olha aqui, se vocês forem lá nas preferências, ele já vai estar marcado: anexar PDFs e outros arquivos associados automaticamente ao salvar itens. Se você for salvar esses arquivos, por exemplo, na Amazon, você já não vai puxar o PDF automático, porque é uma loja, eles querem te vender o PDF, eles não querem te dar o PDF assim. Mas vamos supor na Cielo, que é tudo gratuito, se você puxar um artigo da Cielo e essa opção estiver marcada, você já vai salvar junto com as referências o PDF. Tem. A conta gratuita, se eu não me engano, são 300 MB. Que ele vai salvar de tudo, tanto as referências que ocupam um espacinho muito pequeno, quanto os PDFs. Mas aí você tem opções de pagar para ter mais espaço até infinito. Né? Mas aí tem que estar online. Para mostrar isso não está indo de jeito nenhum. Você vai mandar pra gente o material? Hoje mesmo. Não, mas você tem. Tem, por conta da inscrição, né? A Adriana tem. Eu abro Eu já consigo salvar os milhões que eu tenho, né? Qualquer coisa é bacana.
Eu particularmente, eu não gosto de computador fazendo as coisas pra mim, então eu gerencio meus PDF. Mas não tem que quando você dá erro, não. É tudo certinho. Muito jóia. Mas só de gerenciar esse monte de referência pra mim. É que eu tava no Word mesmo, né? Aí já foi um passo. Agora. Ficou alguma dúvida? Eu vou abrir as inscrições. Esse cadastro vai ter aqui no banco de dados? Tem. Para não ter erro de. Tem. Pode ser? Sem problema. Acho melhor, né? Porque senão papel. Não é melhor. Porque eu envio. Quem não conseguiu se inscrever pela internet, que seria? André? Então, lá no banco de dados, tem um e-mail, você? É só você e nós. Aí eu abro esses cadastros. Você tem que ter acesso à internet. Ficou alguma dúvida? Vocês querem? Fugiu da. Tá sabendo? Mas está tudo certo? Alguma dúvida? Alguma questão? Algo que vocês querem? Algo que vocês querem rever? Acho que não. Treinar mesmo.